Deixa eu fazer uma pergunta. Tava falando dessa insatisfação. Relacionado a isso, por que tu acha, ou de que forma a gente pode explicar por que as pessoas não conseguem aplicar o que elas aprendem? É porque ali entra, isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque quando você está identificado com o passado, o que é o passado? O que é o falso eu? É um conjunto de padrões, um conjunto de moldes mentais. Moldes mentais. Então o que acontece? Todo molde é um molde, é redundância, mas todo molde ele tem uma medida. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você se identifica com os moldes, com os padrões mentais, é isso que vai conduzir a tua vida. A maioria das pessoas, quanto por cento do dia você pensa? Quantos por cento eu penso o tempo inteiro? Não. Quantos por cento do dia você pensa? Para e pensa. Quanto por cento do dia você pensa? Tá pensando em alguma coisa? O tempo inteiro, menos quando eu tô dormindo. É isso que é um engano. Por quê? Porque tu não pensa. Eu penso que eu penso. Não, a maioria, automático. A maioria das pessoas acha que elas pensam o dia inteiro. Mas elas confundem pensar com movimento mental. Isso se relaciona, por exemplo, a um caminho que eu faço para casa todo dia, talvez de carro, Automático. E não automático, e não penso nada. Mas esquece essas, um exemplo. Mas esquece essas coisas físicas. Uhum. E te foca no seguinte. O tempo todo existe um movimento na sua mente. Você não escolhe esse movimento. Ele é involuntário. E às vezes você até gostaria de parar, de pensar, quando você quer dormir ou coisa assim, e a mente não deixa. Então por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque você está tão identificado com a mente que você pensa que você é a sua mente. E você acha que isso é tudo que existe. Que existe uma voz na sua cabeça, que é a serpente tagarela lá do Jardim do Éden. Essa serpente tagarela, ela passa o dia inteiro e você pensa assim, meu Deus, como eu penso? Hoje inventaram uma doença que se chama pensamento acelerado, como é que é? Hiperatividade, é o TDAH? O que é o TDAH? É um falso eu agitadíssimo, entendeu? Porque o que acontece? Pensar requer escolha. Pensar requer escolha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dá uma olhada nessa sala. O que tem dentro dessa sala? Pensa. Não, diz o que tem dentro dessa sala? Uma energia. Não, o que tem dentro dessa sala? Uma energia. O que mais? Pessoas. O que mais? Tá fazendo eu pensar daí. Não, eu tô perguntando, só me relata o que tem. Tem uma mesa, tem microfone. Paredes, microfone. E o que mais? Tem televisão, tem som, tem... sei lá. O que a gente tá vendo. E esse que é o problema, porque qual é a coisa mais importante dentro dessa sala? O Cassiano, pra mim é o Cassiano. Uhum. Agora ele tá sendo bobo, eu não. Porque o que acontece? Existe uma série de coisas, mas existe algo que é primário, que é a coisa mais importante. Fora o Cassiano, qual é? É o vazio. Se não existisse o vazio, não existiria a sala. A nossa mente é a mesma coisa. Por que a mente não percebe o vazio? Porque a mente, ela precisa ter espaços vazios. E esse espaço vazio é consciência. Existe uma diferença entre mente e consciência. A consciência, ela é infinita. O pensamento, ele é limitado. Então, o que acontece? Você tem capacidade de observar o seu pensamento. Quando você diz, eu tenho capacidade de observar a voz na minha cabeça, você só pode fazer isso porque você não é a voz na sua cabeça.
Se você fosse a voz na sua cabeça, você não teria como observar, você nem saberia que existe uma voz na sua cabeça. Então o que acontece? Você não é a voz na sua cabeça, você é a capacidade que existe de você observar essa voz. Então a maioria das pessoas, elas esquecem a capacidade de observar essa voz. E essa capacidade de observar a voz, ela é maior do que a voz, é a consciência. Então você não é a sua mente, você é a consciência que possibilita a existência da mente. Então, respondendo a sua pergunta, por que as pessoas não conseguem aplicar aquilo que elas sabem? Porque para aplicar aquilo que você sabe, você precisa ter a liberdade de escolha. E quando você está tão identificado com a sua mente que tudo o que existe na sua cabeça é uma voz compulsiva, involuntária e incessante, essa voz ela está no comando o tempo inteiro. É ela que te controla. Mesmo que tu aprenda alguma coisa, aquilo que você sabe há mais tempo é mais poderoso. Ela sempre vai se impor. Então o que você precisa para poder aplicar o conhecimento novo é a liberdade de escolher pensar aquilo que você quer. E para desenvolver essa habilidade de pensar aquilo que você quer, você precisa desenvolver mais consciência. Só que tem um detalhe. Conhecimento e desenvolvimento mental não aumentam o nível de consciência. Então, por mais que você estude, por mais que você aprenda, você nunca vai ter poder de escolha se você não desenvolver consciência. Por isso que tem tanto... Eu tive professores de filosofia que eram extraordinários, mas eles eram tremendamente frustrados, deprimidos, infelizes, insatisfeitos. Por quê? Porque eles só tinham uma coisa, conhecimento. E esse conhecimento, quando você se identifica com esse conhecimento, muitas vezes, quanto mais conhecimento você tem, mais preso você está a esse conhecimento. Então o segredo da vida é você desenvolver consciência e não conhecimento. Salve!